Atos capítulo de número 6, verso de número 1. Diz a palavra do Senhor algo tremendo em nossas vidas hoje. Diz assim a minha versão bíblica: à medida que o número de discípulos crescia, surgia murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento, dona Elma. E aí a Bíblia vai dizer que por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados. Quantos homens? 7. Sendo assim, respeitados, cheios de quê? Do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Verso 5 vai dizer: a ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E também Filipe. Qual outro? Depois Nicanor, e Timão, e Parmenas, Nicolai. Verso 6 vai dizer que e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E olha que grandioso o verso 7, o que diz? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nós acabamos de ler aqui uma palavra logos, que significa palavra de Deus, a palavra escrita, o que está sobre a minha e sobre as suas mãos, a palavra de Deus. Mas a minha expectativa é que essa palavra logos seja rema na nossa vida, e o rema é o Espírito Santo se revelando para nós. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos junto comigo. Senhor, eu clamo nesse momento que o Senhor possa nos encher com o seu santo e poderoso Espírito, para que possamos, em nome de Jesus, entender a revelação que o Senhor tem para nós essa noite, e cremos, Pai, de certo que o Senhor há de fazer coisas sobrenaturais em nosso meio, porque nós estamos buscando esse ambiente de muito temor e de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Amém, amados? Pode se assentar, mas não feche a sua Bíblia. Volta no verso 1, Carlão. Deixe a sua Bíblia em aberto, ou pode acompanhar ali junto conosco. Lucas começa dizendo que naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Que dias eram esses? Logo no início do surgimento da igreja primitiva, quando eles já estavam se reunindo. Ali o grupo vivia em momentos de muitos milagres, muitas maravilhas, sinais. Era uma coisa assim tremenda demais. Aonde tem temor, existe milagre, existe ação do Espírito Santo, e era uma multidão que estava ali sendo carregada naquele local, para aquele local, melhor dizendo, para receber algo diferente, porque eles não só pregavam, eles pregavam e Deus se manifestava de uma maneira incrível, porque o Evangelho não é só palavra, ele é poder, isso é Bíblia, e ali acontecia de tudo, já o negócio era tremendo demais. Só que surge um problema, e aqui que está a coisa mais curiosa do texto, Artemisia. No momento de cura, de milagre, de acontecimentos poderosos, um problema surge. Verso 1 vai dizer que os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel, ou como diz aquela versão, houve uma murmuração dos gregos contra os... Veja que aonde Deus é exaltado, onde há temor, o diabo ele sempre será derrotado. Posso ouvir um amém por isso? Isso é importante. Aonde Deus é exaltado, onde nós buscamos a presença de Deus, o diabo não tem vez, ele não se manifesta, ele não ganha, a dor não toma o corpo de mais ninguém, porque o ambiente de temor é o ambiente do céu, e no céu não existe dor de cabeça.
existe na terra, mas no céu não existe. E a Bíblia diz que o que está desligado no céu será desligado, e o que é ligado no céu será ligado. No ambiente de temor é o ambiente do céu. Então no céu não tem dor de cabeça. E aqui, em nome de Jesus, você também vai sair curado de dor de cabeça, porque aqui é um ambiente de glória, amém? Só que surge um problema aqui, existe uma coisa que não faz muito sentido. O diabo está desesperado, doido, desesperadíssimo, porque ele sabe que o tempo está acabando. Nós estamos sempre a favor do tempo. Ele está contra o tempo, desesperado, e ele está tentando de um jeito ou de outro acabar com esse movimento que acontece ali na igreja primitiva. E uma das coisas mais fascinantes é que o diabo, diante daquele local, ele não tem espaço. Porém, o diabo usa uma ferramenta, uma porta, para adentrar com seus males dentro da humanidade, dentro da igreja. E qual é a porta que Satanás usa? 2 Coríntios capítulo de número 10, verso 5 vai dizer o seguinte: olha como o inimigo usa, porque a Bíblia vai nos ensinar, Paulo nos ensina e confirma a localização da porta do inferno, onde o inferno entra, onde o diabo abre e entra e faz um mal absurdo. 2 Coríntios 10, 5 diz: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ou como diz em minha versão, dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Qual é o meio, qual é a porta, qual é a brecha que Satanás entra para fazer causa dentro da igreja? A mente. A mente. A mente. Em nome de Jesus, se entrar um demoniado aqui, nem na porta entra, amém? Mas na mente, se você permitir, ele entra. É Paulo que está dizendo aqui a localização aonde Satanás vai entrar: pela mente, pelos desejos que o homem mantém na sua mente. Quando Jesus se depara com Pedro e ele explica para Pedro que ele tinha um propósito, que era se entregar, que era um propósito de Deus e não dele, Pedro fala para Jesus: Jesus, de forma alguma. Em Mateus 16, 23, Jesus vai dizer para Pedro: sai da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para fazer o que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Jesus não olhou para Pedro e falou: Pedro, você adorador do diabo, não. Pedro, você que faz culto ao diabo, não. Pedro, a sua mente está sendo dominada por pensamentos humanos. Você está deixando que a sua mente seja controlada pela sua natureza humana. A sua mente está cheia das coisas do homem. Logo, se aparte de mim, porque quem tem mente controlada pelas coisas do homem, pela sua natureza, não tem a mente do Espírito, não tem a mente de Deus. E é interessante que vocês compreendam isso, porque Paulo vai nos ensinar em relação a isso, que existe a mentalidade do Espírito e a mentalidade da carne. Existe a natureza do Espírito e a natureza da carne. Os frutos do Espírito e os frutos da carne, melhor dizendo. Paulo vai dizer o seguinte: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem, porque a natureza produz o quê? A natureza, a carne. Veja, ele vai dizer para nós em Gálatas capítulo de número 5, verso de número 19, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse:
Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Tem um autor chamado Bill Johnson, melhor dizendo, que é o autor do livro, Antônio, que eu te emprestei, que ele vai dizer o seguinte: a humanidade sem Cristo no centro é satânica por natureza. Uma frase forte. A humanidade sem Cristo no centro é satânica por natureza, porque a nossa natureza deseja o quê? O mal. A nossa natureza deseja pensar somente na gente. A nossa natureza deseja tudo aquilo que é contrário ao que o Espírito Santo quer. Por isso que existe uma guerra entre eles, entre o Espírito e a carne. Porque a carne quer se satisfazer dos seus prazeres, mas o Espírito quer satisfazer do prazer de Deus. E por isso que uma multidão se convertendo, a igreja crescia de forma expressiva. E o que o diabo faz? O diabo cria um problema. Ele começa a observar e ele diz: eu preciso acabar com esse movimento que está acontecendo. Muitas pessoas estão se convertendo, abandonando a adultério, abandonando a escravidão, abandonando a prostituição, a mentira, abandonando a roubalheira para se converter. Eu preciso dar um jeito. E a Bíblia vai contar para nós que ele cria então uma ferramenta, porque quando ele olha para dentro daquele movimento da igreja primitiva, ali tinham os gregos e os hebreus, e aí começou a ter uma desavença. Nós estamos falando de dois grupos aqui, e Satanás diz: agora eu entro, porque verso 1 de Atos 6, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. E aí ele disse: agora que eu começo a entrar na mente desse povo. Quando eu e você estamos dentro do mover, se a gente não entrar nele, nós vamos abrir a nossa mente, abrir brecha para que o inimigo adentre sobre nossa mente. Por isso que quando tem o mover do Senhor, ou você entra, ou você fica do lado de fora. E quem sempre está do lado de fora está propício a dar brecha para Satanás entrar. Isso não sou eu que digo, é o que a Bíblia conta para nós de Gênesis e Apocalipse. Você se lembra quando Moisés chega para o povo e fala: gente, vamos adentrar no monte, vamos conhecer Deus face a face. E eles disseram: Moisés, vá você. Agora imagina se ele tivesse entrado ali naquela atmosfera do temor do Senhor. Você acha que muitos iriam morrer no caminho? Vocês acham que muitos iriam contra Moisés? Você acha que muitos teriam pegado pedra para matar Moisés? Eu duvido. Porque quando eu e você negamos de adentrar na presença do Senhor, nós damos brecha para o inimigo fazer a nossa mente. E aí olha que interessante. Por isso que a humanidade sem Cristo no centro, se Cristo não for o centro do nosso ser, o centro da nossa igreja, a nossa natureza é trazer coisas malignas para próximo de nós, para o ambiente que a gente está. E aqui nós temos dois grupos. Como diz em outras versões, como nos está sendo apresentado, uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Os gregos eram os judeus da Palestina, os de longe. Os hebreus eram ali de Jerusalém. E como disse Atos capítulo 6, verso 1, naqueles dias, logo após o Pentecostes, onde que judeus de vários lugares iam para Jerusalém festejar, alguns ficaram por lá. E a Bíblia está dizendo para nós que quando veio a descida do Espírito Santo, alguns decidiram ficar lá. E aí eles começaram nesse movimento de dons de línguas, de isso, profecia. Eles ficaram naquele ambiente, porque aonde a presença do Senhor está, ninguém quer sair de lá. É na verdade, é bom demais, é maravilhoso. Uma multidão de gente vai correndo desesperado porque quer mais de Deus. E o que acontece? Os crentes que se converteram, os judeus de língua que eram ali de Jerusalém, tinham um pouco de preconceito com os judeus de língua grega, os que vieram da Palestina, os que vieram de longe. E antes deles serem crentes, se converterem, cada um deles em Jerusalém tinha sua própria sinagoga. Então tinha sinagoga daqueles que eram de Jerusalém e uma sinagoga que era daqueles que vinham de fora. Porque os que vinham de fora não falavam a língua dos hebreus, então eles sabiam somente o grego. Então tinha a igreja dos gregos, e ali dos judeus que falavam em grego, e a igreja ali daqueles que falavam a língua, né, do aramaico. E é interessante que também eles, do hebraico, desculpa, e é interessante que também eles
cada um deles tinha a sua própria Bíblia. Então os judeus, hebreus da língua, eles tinham a Septuaginta. Os judeus da fala grega estavam acostumados com a Septuaginta, que era a tradução grega das escrituras em hebraico. Os judeus hebraístas do Antigo Testamento, o original em hebraico. Então, cada um tinha a sua própria Bíblia. E Satanás encontrou aí o momento de fazer o quê? Agora é o momento de pegar os hebreus e tratar eles de uma tal forma que eles vão começar a olhar os gregos, os judeus de fala grega, de uma forma diferente. Eles vão se sentir diferentes, vão se sentir melhor, porque eles são da região. Os outros vieram de fora, vieram da Palestina, vieram de outros cantos, mas nós somos judeus raiz, nós somos daqui, nós nunca tiramos o nosso pé. Então eles começaram a tratar com desdém os judeus que vinham de outros lugares, e aqui está, pois, o início da divisão causada por diferenças linguísticas e culturais. E aqui o diabo entrou nas diferenças. Qual era a queixa? A queixa deles era que as viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano, ou em outra versão, como a minha, a queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os hebreus, os judeus ortodoxos, estavam favorecendo os judeus de Jerusalém, deixando-os de fora sem receber muita coisa. E aqui é interessante, é que os hebreus eram a maioria, e por isso os gregos estavam na sua minoria, os judeus de fala grega estavam na sua minoria. E quando se unem num só movimento, numa só unidade, o Espírito Santo desce, as coisas acontecem, mas começa a se gerar por causa de diferenças, algumas questões complicadas. Porque uns estão abertos para o mover de Deus e outros dão um passo para trás porque não querem adentrar. Porque para viver no mover, você tem que viver em oração, em jejum, em busca, em intimidade. Hoje, Jana estava vindo para a igreja às 3 horas para o culto, e aí eu paro, quando eu saio do carro, eu me deparo com uma linda imagem da irmã Damiana lendo lá na praça. Eu falei, olha lá, Museu Damiana lendo, olha que bonito. E aquilo me admirou muito os olhos, eu fiquei muito feliz, porque a gente precisa desse momento com Deus, de algum local, algum momento, encontrarmos ou em casa, ou na praia, ou na rua, ou na praça, encontrar um momento com Deus, uma leitura da palavra, para buscar mais de Deus. Não sei se ela estava lendo romance, se ela estava, mas eu acredito, estava lendo o que, Damiana? No cenáculo, olha que bem, ela estava tendo um momento com Deus, Então ela estava tendo um momento com Deus ali, um momento de ter mais comunhão com o Senhor, e isso é crucial para nós vivermos uma vida de intimidade e de temor ao Senhor. Agora, 2 coisas. Artemisa, aqueles que perceberam o que estava acontecendo, que estava havendo uma diferença nos judeus gregos que recebiam pouco, as viúvas estavam sendo descuidadas e os outros estavam recebendo abundância. O que eles fazem? Eles arrumam motim? Não. Eles saem com a pedra na mão para arrumar uma briga? Não. Eles se unem para criar desavenças? Não. Eles unicamente vão até os apóstolos. E por que eles vão até os apóstolos? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E uma mente controlada pelo Espírito de Deus geram frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é sempre acreditar que a sua liderança, que as pessoas que você faz parte da igreja têm uma vida diária de oração. Então eles sempre souberam que os apóstolos se focavam muito na oração e no jejum. Isso faz parte da igreja primitiva. Então eles vão até os apóstolos e os apóstolos falam, olha, está acontecendo uma atrocidade, uma injustiça. E aonde o temor do Senhor está, ali há justiça. Pregamos isso quinta-feira passada. O pecado não habita onde o temor do Senhor está. Não existe pecado que esteja em oculto onde o temor do Senhor está. Porque aonde há temor, Deus manifesta o seu poder. É o que acontece com Ananias e Safira, como pregamos quinta passada.
Então o que eles disseram? Bom, se há temor à justiça, então eu vou levar diante dos apóstolos. E lá estão eles conversando com os apóstolos, explicando para eles o que acontecia. Sabe qual a coisa mais engraçada? É que os apóstolos, eles eram hebreus, não judeus de língua grega. Então eles estão na minoria. E quando eles olham para os apóstolos, eles veem algo neles de uma tal maneira que eles pensam, olha, não tem problema contar para os apóstolos, porque para os apóstolos, porque eles estão tementes ao Senhor, independente de serem hebreus. Então eles vão lá, eles contam para os apóstolos. Irmãos e irmãs, quando eu me abro para o temor, a minha mentalidade ela é governada pelo Espírito e não pela natureza. Porque na natureza, quando acontece alguma coisa que eu vejo que está errado, eu quero me rebelar, eu quero brigar, eu quero meter a faca em alguém. A gente leva a nossa natureza ao máximo. A gente é isso, a gente é ríspido na fala e a gente não é tomado pelo Espírito, mas tomado pela carne. Só que mesmo recebendo aquelas injustiças, eles se colocam em oração, eles vão diante dos apóstolos e vão falar com ele, porque ambiente de temor é um ambiente de justiça, e aonde a presença do Senhor está, Deus não aceita pecado. E mesmo os apóstolos sendo hebreus, eles confiaram no Espírito Santo. Diga para a pessoa ao seu lado assim: deixa o Espírito governar a sua mente. Não é assombração não, irmãos, é o Espírito de Deus, amém? Glória a Deus. Agora, diante dessa situação, os apóstolos se encontraram, pasmem, porque estava crescendo muito a igreja. E esse é um problema, como eu disse no culto da tarde, que eu quero muito ter. Eu quero ter o problema de uma pessoa chegar para mim e falar: pastor, não tem espaço para dar aula aqui. Eu falei: glória a Deus, porque a igreja cresceu. Não é verdade? Isso é um problema bom, não ruim. E aqui eles chegam para os apóstolos e falam: olha, está acontecendo isso. E eles olham um para o outro. Como é que a gente não sabia disso? É claro que vocês não sabiam, porque vocês entregam o coração e a vida para pregar o Evangelho. E esses detalhes aqui não dá mais para vocês, não dá tempo para vocês fazerem isso. É muita gente. Coisas passam desapercebidas. Vocês não nasceram para isso. Vocês nasceram para isso aqui, para pregar o Evangelho. Esse é o problema que eu quero ter, pastor. A irmã está reclamando que não tem banco para ela sentar. Glória a Deus, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas ela está de mau humor, manda ela orar, dá um beijo nela, um abraço, sorrir, porque isso é positivo demais. Pastor, o ambiente está quente, ótimo, porque tem muito calor humano nesse lugar, o negócio está pegando fogo, isso é bom demais. E aí a Bíblia vai dizer para nós que então os apóstolos, diante desse crescimento, verso 2, eles reúnem os seus discípulos, todo mundo ali, a igreja, e diz no verso 2, não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Sabedoria no Espírito Santo, irmãos, temor ao Senhor, nos faz entender que nós temos que estar no lugar certo. Às vezes nós queremos fazer coisas que nós não fomos chamados para fazer, mas nós insistimos em fazer, e nós não percebemos que ao invés de causar bênção, nós só causamos desgraça no ambiente. Me lembro uma vez de uma irmã, que ela queria muito cantar, Temísia, muito cantar. A irmã não cantava bem, era só pela graça, mas ela queria muito cantar, e eu achava bonito nela essa paixão pela música. E eu conversei com o líder, eu falei: irmão, ela quer cantar, pastor, pelo amor de Deus, não faça isso, você está fazendo um erro absurdo, não deixe essa mulher cantar. Falei: irmão, ela chora, ela quer cantar, esse é o dom dela. Pastor, mas que dom é esse? A mulher não sabe nem cantar direito. Eu falei: irmão, dá uma chance para ela aí. Aí Carlão, era difícil, porque a irmã chegava lá e na hora do louvor ela não ouvia a voz dela. Aí eu descobri que o muquirana da mesa diminuía o microfone dela e deixava todo mundo alto. E ela reclamava, ela ficava doida, ficava nervosa. E ela via para mim, e ela começou a causar muita confusão. E aí eu falei para ela: irmã, talvez aí não seja o seu ministério. Cante no banheiro, cante em casa, cante na rua, canta na igreja não. Você está causando mais problema para o ministério do que ajudando ele. Tem crente que quer estar em lugares que quando estão só trazem problemas. Você conhece gente assim? Misericórdia, queima Jesus. Mas quando está no lugar certo, só frutifica. Os apóstolos disseram: olha,
Nisso aqui a gente falhou, mas nisso aqui a gente está conseguindo resultados absurdos, que é pregar a palavra. Esse é o propósito de Deus para nós. Nós não podemos cuidar de dinheiro mais. Então uma mente cheia do Espírito Santo sabe qual é o local que a pessoa deve estar. E preste atenção, qual é a orientação dos apóstolos? Verso 3, os apóstolos vão dizer o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens. Quantos? 7. 7, porque para o judeu 7 é o número da contemplação, da perfeição, certo? 7 homens de boa reputação, tem um bom nome na praça, bom nome na praça, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre esta necessidade. Preste atenção. Vocês se lembram quando Moisés tinha que atender aquela multidão de gente no deserto? E aí ele fica cansado, ele fala: gente, não dá para atender esse povo não. E aí o sogro dele fala assim: meu querido, coloca líderes para poder te ajudar, porque você não vai atender todo mundo não, meu amigo, é muita gente. E tem coisas que são insuportáveis de atender. Aí ele me atende uma fila, uma irmã que está reclamando que o outro roubou a galinha do outro, né? A gente está falando de uma multidão de gente no deserto, acontecia de tudo. Um que roubou a roupa do varal do outro. Imagina, Carlão, um homem que fala face a face com Deus, tem que lidar com um problema como esse. Olha, roubou minha roupa lá do meu varal. Deve ser uma tristeza. E aí ele falou assim: pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Então Jetro vai e dá essa orientação para ele. O que nós estamos vendo aqui é a mesma coisa. Os apóstolos estão dizendo: olha, não dá para nós. Reúne todo mundo e fala: escolham entre vocês alguém com boa reputação. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, e uma pergunta que me surge, é que existem 2 requisitos. O primeiro, ter boa reputação. E o segundo é ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E a questão que me surge, Wagner, é o seguinte: precisa ser cheio do Espírito Santo para entregar comida? Precisa ser cheio do Espírito Santo para estar na porta recebendo as pessoas? Precisa ser cheio do Espírito Santo para lavar um banheiro? Precisa ser cheio do Espírito Santo para botar água aqui? Ou para limpar o altar? Ou para cuidar de uma ornamentação? Precisa ser cheio do Espírito para isso? Preste atenção no que eu vou te falar. Na Bíblia, ser cheio do Espírito Santo é um requisito obrigatório para você ser um líder. Só que no mundo de hoje, a gente prefere o que toca melhor do que aquele que é cheio do Espírito Santo ao tocar. No mundo de hoje, a gente prefere alguém que é formado em música, do que alguém que conhece música pelo ouvido e é cheio do Espírito Santo quando toca. A gente prefere alguém que tenha conhecimento no falar, no estudo bíblico, do que alguém que é cheio do Espírito Santo quando prega. Esse é o nosso padrão, é na verdade, Ana? Esse é o nosso padrão. A gente quer conhecimento, mas a gente não quer viver a experiência do Espírito Santo através da vida. Números capítulo de número 27, olha a oração que Moisés vai fazer para Deus, pedindo um sucessor. Números capítulo de número 27, lá no verso 16, olha o que Moisés vai dizer: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, os que o faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm o quê? Pastor. Quem fala isso no Novo Testamento? Jesus vai dizer: esse povo aqui estão como ovelhas sem pastor. Não tem um líder cheio do Espírito aqui no meio deles. Conhecem lei, conhecem tudo, mas são vazios do Espírito Santo. Não tem nada de Deus dentro deles. Sabem explicar tudo, hebraico, grego, aramaico, mas não tem nada de Deus dentro deles, nem obediência. E aí Moisés pede: olha, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. E a Deus vai responder esse homem de uma forma linda no verso 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma quem? Filho de Num, homem em que há
em que há o Espírito, impõe a tua mão sobre ele. Deus vai falar assim: Moisés, escolhe Josué, porque sobre ele há o Espírito Santo de Deus. Para a gente ser líder, a primeira coisa que a gente tem que focar é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não razão, não conhecimento, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho a dizer que a pessoa que mais me ensinou sobre oração era uma mulher analfabeta. Que quando eu coloquei ela como líder da intercessão, as outras riam dela, porque ela não sabia ler um texto bíblico já. Quando aquela mulher orava, misericórdia, o negócio tremia. É uma unção poderosa, baixinha, fogo puro. Aquela mulher tinha visões que eu falava assim: Senhor, é muito forte. Essa mulher era tão intensa, era tão íntima de Deus, era tão cheia do Espírito, que nos gabinetes mais terríveis, eu a chamava e pedia para ela orar em cima do gabinete, enquanto eu conversava com a pessoa embaixo. Falei: ó, a pessoa que está vindo está tomada por demônio. E era a liderança, né, para piorar, misericórdia, queima Jesus. E aí, eu preciso que você ore, porque enquanto eu falo com ela, ora para que eu não deixe a minha natureza falar no meu lugar, porque dá vontade de dizer umas coisas para alguns irmãos que só Jesus na causa. Irmão, vai que você vai passar por isso. Nossa língua queima, o coração queima, e às vezes a gente tem que ir para casa de cabeça baixa, chorando e reclamando com Deus: Deus, por que eu não pude falar nada? Me lembro uma vez de um gabinete que, meu Deus do céu, demorei 1 ano e meio para ter aquele gabinete. Sempre fugia, Jânia, sempre fugia. Uma hora o Senhor falou para mim: olha, acabou o seu tempo, eu já te dei a ordem, faça. Aí eu falei: vou fazer o jejum, né? O negócio é brabo, o bicho é ruim. E aí eu fui, fiz o jejum, liguei para a minha intercessora, falei: ó, vou conversar com a abençoada. Sentei com a minha intercessora, orei com ela. 1 hora antes dela veio, orei com ela, falei assim: olha, a coisa mais difícil não é ouvi-la, a coisa mais difícil é que Deus falou para eu ficar em silêncio, e isso para mim vai ser pauleira. E ela começou a orar por mim, desci. A irmã veio carregada, né? Quem tem visão espiritual sabe, a irmã estava carregada, o negócio estava ruim. A irmã sentou, a irmã me ofendeu tanto, Wagner me ofendeu tanto, e eu olhando ali falei: Senhor Jesus, segura o meu ser. E eu sabia que a minha intercessora estava orando por mim. Eu falei: eu não vou deixar essa mulher decepcionada não, mas a minha vontade é que só o Senhor sabe. E eu querendo falar, e aí Deus falou: você abre a Bíblia. Quando eu fui abrir a Bíblia, a irmã falou: não precisa abrir a Bíblia. Aí Deus colocou uma página no meu coração, dizendo o seguinte: se nem a Bíblia quer ouvir, para que você vai abrir sua boca? Para quê? Acabou ali, subi, chorei aos pés da intercessora. Eu falei: olha, como foi difícil. Me chamaram de burro, me chamaram disso, de idiota. A igreja está crescendo, mas estão me chamando de tudo. Eu chorava aos pés da intercessora, porque Deus quer alguém cheio do Espírito Santo, não alguém querendo fazer a vontade dos outros para agradar um ou outro. Deus não quer isso. Deus quer líderes que se posicionem de acordo com a vontade de Deus, em obediência a Deus. Obediência a Deus. E aí eu faço questão de mencionar isso, porque quando aquele grupo se reúne, algo acontece. Veja, Atos capítulo 6, olha que curioso. Como disse, os judeus de fala hebraica estavam brigando com os judeus de fala grega. Os judeus de Jerusalém tratavam mal os judeus que vinham de fora. Só que, como disse, o número daquele grupo todo, a maioria deles eram os judeus de Jerusalém e não os estrangeiros. Só que os 7 que foram escolhidos foram 7 homens cujo nome eram nomes gregos e não hebreus. Logo, 7 homens de fora, Antônio, e nenhum de dentro. Olha que coisa incrível. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Vai lá, capítulo 6, verso de número 5. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, homem cheio de Deus, é ele que vai ir levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo manda ele para um local no meio do deserto. E quando ele chega ali, Antônio, não tem ninguém. Aí aparece um eunuco, lá está Filipe.
cheio do Espírito Santo, levado e direcionado por Deus. Por que que ser cheio do Espírito Santo é um critério para entregar cesta, para alimento para as pessoas? Porque você não está entregando somente alimento, você está entregando o temor do Senhor às pessoas, cheio do Espírito Santo. Não é ficar na porta ali, sorrindo só, você tem que ser cheio de Deus, para que a primeira pessoa que adentra ali, ela encontre em você algo diferente. A Bíblia vai dizer para nós, nos versículos mais adiante, que quando Estevão foi colocado diante ali das pessoas para ser julgadas, a feição de Estevão era a feição de um anjo. Ser cheio de Deus é ter a feição do anjo de Deus, é brilhar com alegria, com a paz, com algo fora do comum. Não é só entregar as coisas, não. Eu falei isso agora no culto da tarde, o pessoal da ação social. Não é ser simplesmente entregar, não é só entregar cesta. O que nos difere dos projetos sociais da rua ou do governo é a unção que Deus coloca sobre nós. Essa é a nossa diferença. O que nos difere da nossa visita no hospital, de uma visita de um parente comum, é que nós estamos indo cheio do Espírito Santo de Deus, levando o reino de Deus às pessoas. Por isso que é necessário ser cheio do Espírito Santo. Por isso, esse é o critério que Deus coloca para ser escolhidos. E aqueles judeus de Jerusalém escolhem 7 homens que eram judeus de língua de fala grega. E o mais legal é que eles eram a minoria. Mas por que que eles foram escolhidos? Porque quando você vê alguém cheio do Espírito Santo, a gente admira e a gente quer ficar perto. E é interessante, irmãos, porque você já parou para pensar que a gente dá o nosso ouvido para pessoas que não têm vida com Deus, que não crê no Senhor, que o testemunho é péssimo, que é amargurado, é cheio de mágoas. A gente não prioriza quem a gente empresta o nosso ouvido. E Deus está dizendo, não coloque para dar comida para as pessoas quem não for cheio do Espírito Santo. Olha que texto confrontador. É por isso que o Salmo, capítulo de número 1, verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quando a igreja busca a presença do Espírito Santo, ela não abre os seus ouvidos para ouvir coisas que, sabe, conselhos de pessoas que não tem nada para ensinar. Não dá para entender isso, irmãos. Crente querendo ouvir conselhos de casamento com pessoa que o casamento está mais pegando fogo, já está no 5º casamento. Pelo amor de Deus, por que você vai ouvir uma pessoa dessa? Que nunca passou uma peleja junto com a primeira esposa, que primeiro momento pulou fora. Tem gente que quer ouvir, isso é o que mais me deixa maluco. É alguém dizer, pastor, eu estou com desejos de sexuais, eu sou casado e tal, e estou ouvindo o conselho do fulano, meu varão, meu amigo, fulano já adulterou 3 vezes. Ô abençoado, que conceito que é ouvir de um cara que adulterou 3 vezes? Toma vergonha na tua cara. Vai ouvir de alguém que está vencendo isso aí, que passa a mesma dor que você. Porque senão você vai cair num dito: ah, você é ser humano. Por isso que quando a gente diz, ah pastor, eu sou um ser humano. Não, você é nascido lavado pelo sangue do Cordeiro, você é cheio de Deus, cheio do Espírito. E se você disser, eu sou simplesmente um ser humano, você está dizendo, a natureza controla a minha mente. Eu aceito que eu sou fraco sim, eu aceito que eu vou adulterar sim, eu aceito que o vício me vence sim. Jesus venceu o mundo e nós podemos vencer pelo Espírito Santo. Então a gente não pode aceitar essa fala, ah, mas eu sou humano, é normal. Não, você é cheio do Espírito de Deus, então nós temos que declarar isso para a gente. E por fim, irmãos, qual é o resultado de uma igreja com homens que são líderes cheios do Espírito de Deus? Qual o resultado de quando uma igreja tem as pessoas no lugar certo delas? Não aonde sobrou lugar, não, aonde ela frutifica, onde Deus colocou ela para frutificar. Qual é o resultado disso? Verso de número 7 vai dizer que a palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais.
quando você está no lugar que Deus mandou você ficar, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, quando os líderes são cheios do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor alcança uma multidão de gente, o lugar se torna tão poderoso que as pessoas saem e vão para aquela igreja, porque ali é temor do Senhor 24 horas. É cantar e sentir a presença, é ouvir algo e ser tomado pelo Espírito, e é isso que o texto nos revela essa noite. Quando eu e você percebemos que há algo errado, nós temos que orar, porque aonde o temor do Senhor está, injustiças não acontecem. Clamar pela presença de Deus, e a gente começa olhando para a igreja, irmãos, e vamos ser bem sinceros aqui, vocês que têm anos de igreja metodista em Copacabana, digam vocês quantas vezes líderes sem o Espírito Santo já não destruíram essa igreja? Quantas vezes uma pessoa sobe, você viu uma pessoa subir ao altar, e você fala, pastor, a pregação dele é lindo, mas o testemunho é triste. Eu já vi muito isso. Já vi muito isso. Eu me lembro na faculdade que um seminarista me contou que ele foi para uma igreja, depois que ele pregou, acabou o culto, o pastor estava rindo dele, encarnando nele, dizendo que esse papo de buscar mais de Deus, de ter uma vida de Espírito Santo, uma vida de piedade, era uma coisa que momentânea, que daqui a pouco ele ia perder isso. E o pastor encarnava no cara, e o cara não entendia, porque é bíblico. Ele não entendia, Artemisa. O pastor encarnava ele, e aí o pastor fez algo que para ele foi assustador. Pegou uma cerveja e começou a beber do lado dele. Falou, não bebe aí, pô. Falei, não, eu acabei de falar que eu quero uma vida cheia do Espírito. Isso aqui não podemos beber isso não. Falei, isso é papo furado, isso é momento. Veja que naquele local cheio de temor do Senhor, existem pessoas que ainda assim não queriam experimentar isso. Então não se surpreenda quando você faz parte de uma igreja e você vê pessoas que não têm o menor interesse por mais de Deus. Eu já não me surpreendo mais. No começo eu entrava em crise, mas hoje eu já não me surpreendo mais. Mas eu termino essa palavra hoje dizendo para vocês que o maior resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo é o finalzinho do verso de número 7, que vai dizer o seguinte: e grande parte dos sacerdotes, dos quem? Sacerdotes, obedecia à fé. Esse para mim é o momento mais grandioso desse texto. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Os apóstolos, quando se colocaram no lugar de unicamente pregar a palavra do Senhor, quando colocaram os 7 líderes ali, cheios do Espírito Santo, com bom nome na praça também, a igreja começou a crescer de uma tal maneira, a busca do Senhor foi sendo tão intensa, que Damiana, até os sacerdotes se converteram. Até os sacerdotes se converteram. Aí eu olho para minha casa e falo, pastor, mas o meu marido, minha filha, o meu filho, o meu esposo, está difícil. Se você buscar uma vida de temor, Deus vai mudar a realidade ao nosso redor. E se um sacerdote se converteu, meu irmão, minha irmã, imagina o seu filho, o seu marido, imagina eles que ainda não experimentaram o mover de Deus. Porque nós estamos lidando com homens cheios de conhecimento, mas quando eles habitaram naquele local da presença do Senhor, onde as pessoas eram curadas, onde o Espírito Santo adentrava naquele lugar, eles falaram o seguinte: quer saber? Eu quero experimentar esses sinais e maravilhas, porque depois que eu vi Deus abrindo o mar, nas escrituras, Elias, eu via coisas sobrenaturais acontecendo, eu não imaginei que Deus continuava fazendo isso. Quer saber? Eu vou deixar de lado tudo aquilo que eu acredito e vou começar a colocar toda a minha energia em obedecer à fé em Cristo Jesus. Então eu termino dizendo para vocês, irmãos, uma igreja cheia de temor, a conversão na sua casa, a poder do Senhor sendo manifestado toda hora diante de nós,
Em um lugar de temor, irmãos, não prevalece pecado, não prevalece divisão. Nós temos que começar, e eu como pastor falo isso com toda autoridade, com toda certeza, eu prefiro líder cheio do Espírito Santo, sem conhecimento, do que alguém com conhecimento sem buscar o Senhor. Não é verdade? Eu prefiro ouvir uma pessoa que ora muito, que tem uma vida com Deus, do que alguém conhecedor que não ora em nada. Porque no final das contas, o que me sustenta é a fé. É acreditar no Senhor que faz coisas impossíveis. Vai falar para um conhecedor que o Senhor coloca anjos ao nosso redor. Vai falar para uma pessoa que não ora que Deus pode mudar as coisas da água para o vinho. Vai falar para alguém que não crê nisso. Ouve aqui, sai por aqui. Mas quem é cheio do Espírito Santo, esse aí reage de uma forma diferente. Esse aí vai olhar para você e vai dizer: é isso mesmo, é cheio de fé, Deus é poderoso, Deus faz coisas sobrenaturais, porque há algo, meu irmão, que movimenta a gente, e nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Convido você a se colocar de pé nesse momento, feche os olhos junto comigo, vamos ter um momento de oração, um momento de buscar a presença de Deus, de uma forma poderosa. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Dá um glória a Deus, amados. Então vem aqui no altar, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Precisamos buscar mais da presença do Senhor, ser cheio de Deus. Começa a orar: Senhor, eu quero ser cheio de Ti, quero ser cheio do Teu Espírito, cheio, Senhor, da Sua presença, cheio da Tua unção. Senhor, eu quero ver milagres, eu quero viver milagres, eu quero ser resposta de oração de alguém. Senhor, eu quero sentir algo sobrenatural, eu quero experimentar algo novo. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de um mover diferente, nós precisamos avançar em espírito, nós precisamos avançar, Senhor, para conseguirmos chegar aonde o Senhor quer nos levar. Uma igreja cheia do Teu Espírito, cheio da Tua unção, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, vai nos enchendo do Teu poder, vai nos enchendo da Tua graça, porque a palavra de Deus diz que quando eles pregavam, eles ministravam, o poder de Deus se manifestava. Senhor, nós somos homens e mulheres que carregamos o céu, nós manifestamos o poder do céu sobre a terra, Senhor. Então, nesse momento, Espírito Santo, vai enchendo os Seus filhos com o Teu Espírito, queima o coração de cada um deles, Senhor, e enche do Teu Espírito, Senhor. Enche do Teu Espírito, enche de unção, enche de presença, Senhor. Enche do Teu amor, enche da Tua graça em nome de Jesus, Senhor. Vai enchendo cada um com o Teu poder sobrenatural. Vai enchendo suas vidas, Senhor, com a Tua graça, com o Seu amor. Cheio do Espírito Santo de Deus, cheios da unção do Senhor. Vai nos enchendo, Senhor, de coisas poderosas, Senhor. Nós cremos no poder do Seu Santo Espírito. Nós cremos, Pai, que quando o Senhor se manifesta sobre nossas vidas, há um fogo, uma eletricidade poderosa, há uma unção poderosa que toma o nosso ser, e nós cremos nesse poder de forma poderosa, Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, enche-nos do Teu Espírito, enche-nos da Tua unção, enche-nos da Tua glória. Nós precisamos e queremos ser cheios do Teu poder, em nome de Jesus. Eu convido você no teu lugar, comece a clamar pelo poder de Deus nesse momento.
Senhor, vai derramando sobre a sua igreja, Pai, o seu poder. Profetizamos, Pai, que nós somos cheios de Ti, Senhor. Há uma unção diferente, há um poder diferente, há um temor, Senhor, diferente em nossos corações. Pai, nós cremos que o Senhor tem feito coisas poderosas, há de fazer coisas mais poderosas. É um ambiente de temor, Deus, um ambiente de temor em nossa igreja, Senhor. Levante homens e mulheres cheios do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito, líderes, Senhor, cheios do Teu Espírito, Senhor. Uma liderança cheia do Teu Espírito, uma clã que preocupa ser cheia do Espírito Santo, professores que buscam ser cheios do Espírito Santo, homens e mulheres, Senhor, a serviço do Teu reino, Pai, que o Senhor, que é aquele que nos promete que será ligado na terra, será ligado no céu, e o que será desligado na terra, será desligado no céu. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós desligamos aqui nessa igreja, Senhor, todas as palavras contrárias, Senhor, tudo aquilo que é contrário à nossa casa, tudo aquilo que lançaram sobre nós, todas as palavras lançadas, Senhor, contra a nossa vida, contra o casamento, contra os nossos filhos, sobre a nossa casa, nós desligamos no nome de Jesus. E assim, Senhor, nós ligamos aquilo que está no céu, na terra, dizendo: Senhor, eu declaro em nome de Jesus toda sorte de bênção, Senhor, milagre, cura sobre nosso lar, Senhor, renovação sobre nosso casamento. Eu creio numa unção poderosa, eu creio nos céus abertos sobre a nossa igreja, eu creio no poder manifesto do Senhor, anjos subindo e descendo sobre essa igreja, a Tua unção vindo sobre nós, e nós cheios de Deus, o lugar tomado pelo Teu Espírito. É isso que nós cremos, é isso que nos move, e Senhor, nós vamos viver muitas coisas sobrenaturais, Pai, e nós cremos que aonde o temor do Senhor está, o pecado não prevalece, aqueles que têm um coração contrário também não prevalecem, porque quem há de prevalecer é a glória de Deus, é o Seu Santo Espírito. Assim nós oramos e declaramos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor e voltar ao seu lugar, amém? Abraça a pessoa do seu lado, amém? Você pode abraçar alguém que está perto de você, abraça a pessoa do seu lado e diga assim: seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu creio nisso. Deus tem mais para nós, cheio de revelação, cheio de glória eterna. Há um espaço, uma atmosfera para isso, um ambiente de temor sendo criado para isso, aleluia. Espaço de temor, espaço de unção, espaço de glória. É isso que eu creio, é isso que eu desejo sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amados, para lembrar os irmãos, domingo agora nós não teremos escola dominical devido à questão das eleições. Então, domingo não teremos escola dominical. Porém, 10h30 nós teremos o nosso culto aqui na casa do Senhor, e a irmã Simone estará ministrando pela parte da manhã. E à noite, às 19 horas, nós também teremos o nosso culto, em que a irmã Jo estará também ministrando. Veja, nós estamos acabando, né? Domingo, segunda-feira, dia 31, nós terminamos orando com propósito. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, deixa eu abrir minha agenda. Isso, dia 31 é segunda-feira, e nós terminaremos o nosso orando com propósito do mês de outubro. Então, se você puder vir na segunda-feira, nós vamos ter esse momento em que queremos convidar vocês a entregarem esse mês inteiro que nós recebemos oração, em que fomos ministrados, para que Deus possa abençoar e gerar sobre nós uma vida de mais comunhão com o Espírito. Hoje, pela manhã, nós falamos que a expectativa que tem colocado no nosso coração é que nós possamos lembrar que nós vivemos, movemos e existimos por causa de Deus. Essa palavra que declaramos nessa manhã no vídeo. Amanhã o Senhor tem mais para nos revelar, mas que em nome de Jesus possamos lembrar disso. Eu vivo, eu me movo e eu existo por causa de Cristo. Vivo por causa de Cristo, me movo pelo Espírito e eu existo por causa dessa graça maravilhosa de Deus na nossa maravilhosa vida, amém? Que o Senhor possa abençoar, estenda a sua mão, que a graça de Deus, o amor do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo
esteja conosco hoje e para todo sempre. Todo mundo diz. Amados, não se esqueçam de orar pela nação, amém? Deus abençoe sua vida, vá na paz de Deus, amém? Aleluia. Vá com Deus. Amado, se você não viu o sofá, senta ali, dá um glória quando você sentar. Tá lindo, tá maravilhoso. Escolhido com muito amor pela Jânia.